Olá, eu sou o pastor Lucas Durigon e gostaria hoje de compartilhar com vocês uma palavra sobre um assunto muito importante para a igreja e para cada cristão. Quero falar hoje sobre os dons espirituais e como que Deus distribuiu ou deu esses dons aos homens, a nós, aos cristãos, para que nós possamos trabalhar realizando a vontade dele mesmo. E eu gostaria de, ao falar sobre dons, começar lendo um trecho bíblico lá em 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 10. Pedro orienta dessa forma: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Logo nesse primeiro versículo nós vemos que os dons são para serem administrados aos outros, para serem colocados a serviço do nosso próximo. Deus nos deu dons para que nós abençoemos as outras pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos compartilhar das bênçãos de Deus que nós recebemos com as outras pessoas. Também gostaria que você lesse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 7. Porque Paulo está dizendo assim: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Cada um de nós recebemos de Deus um determinado dom, uma determinada tarefa, um determinado trabalho a ser feito, uma determinada missão para fazermos na obra de Deus, no reino de Deus. Para isso, Ele nos capacitou com os dons. Ele nos capacitou com ferramentas espirituais dadas pelo próprio Espírito Santo, para que possamos fazer a obra dEle de acordo com a vontade dEle, do jeito dEle e para a glória dEle. Ele nos deu essas tarefas, Ele nos deu a capacitação, Ele nos deu a ferramenta, o dom, para que nós o obedeçamos. E cada um tem um jeito. Cada pessoa serve a Deus da maneira como Deus escolheu para ela. Mas como Deus escolheu. E essa maneira, ela está descrita, ela está determinada na própria palavra de Deus. A Bíblia tem orientações de como devemos usar os dons, de que maneira nós devemos aplicar eles no benefício e para a bênção do nosso próximo. De que maneira nós devemos usar os dons e como nós devemos agir para fazer a vontade de Deus usando esta ferramenta que Ele nos deu. Deus deu para cada um, mas a forma de fazer está orientada na palavra de Deus. Está determinada na palavra de Deus. Acompanha também no mesmo livro de 1 Coríntios, um pouquinho para frente, capítulo 14, que é onde fala ali, um dos capítulos que fala especificamente, direta e explicitamente sobre dons. Olha que interessante o versículo 4 do capítulo 14. Aquele que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O dom de línguas, de todos os dons apresentados na Bíblia, e na Bíblia há 4 trechos bíblicos que apresentam listas de dons, 3 deles escritos pelo apóstolo Paulo, uma lista escrita pelo apóstolo Pedro, e nesses 4 lugares onde estão descritos alguns dons que a Bíblia coloca ali para nós, em todas essas listas e todos esses dons citados, todos são para serem usados em prol, em benefício do nosso próximo. Nenhum dom, com exceção desse daqui que nós acabamos de ler, o dom de línguas, ele tem benefício próprio. O dom de línguas, olha só, vou ler de novo, capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E não somente o que profetiza, mas todos os outros dons apresentados na palavra de Deus, eles têm por objetivo edificar ao próximo, uns ajudando aos outros, naquilo em que eu preciso de edificação, de ajuda, de auxílio. Alguém com algum outro dom que eu não tenho é chamado por Deus a me ajudar.
e eu sou chamado por Deus a ajudar aquele que não tem algum dos dons que eu tenho. E assim, uns ajudam os outros, uns edificam aos outros dentro da casa de Deus, do reino de Deus. É assim que funciona a questão dos dons espirituais. Existem muitos tipos de dons. Alguns falam de uma lista de 9 dons, porque ali em 1 Coríntios capítulo 12 é apresentada uma lista de 9 dons. Outros falam em outros números, mas se nós pegarmos essas 4 listas que eu falei para vocês que existem, né, os 4 locais, os 4 textos bíblicos que falam dos dons, nós vamos ter aproximadamente uns 20 dons. É que alguns deles têm nomes parecidos, alguns parecem que são sinônimos, citados em situações diferentes, e se nós considerássemos todos distintos, poderia chegar até a 27 dons. Isso é uma lista bastante completa, é uma lista bastante diversificada, é uma lista que abrange todas as necessidades da igreja, da casa de Deus. Mas Deus escolheu pelo menos um para aqueles que são crentes fiéis, para aqueles que se entregaram alguma vez a Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e se comprometeram a viver para Cristo. A estes, Deus deu no mínimo um dom. Pode ser que Ele dê mais de um dom para alguém. Lá na parábola dos talentos, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos de 14 a 30, o Senhor Jesus nos conta uma parábola que exemplifica como funciona essa questão dos dons. Para uns Ele deu 5, para outros 2, para outros 1. E a palavra de Deus ali na parábola de Jesus diz que Ele dá conforme a capacidade de cada um, conforme a possibilidade de que essa pessoa venha a gerar frutos com esses dons, venha a multiplicar esses dons. E realmente, na história bíblica da parábola, quem recebeu 5 talentos naquela parábola, multiplicou e ganhou outros 5. Quem recebeu 2, multiplicou e ganhou outros 2. Quem recebeu 1 naquela parábola, ficou com medo, não multiplicou, escondeu, guardou o seu dom, guardou o seu talento e foi cobrado por Deus. Entenda que Deus distribui esse dom não é para nós brincarmos, não é para diversão, não é para aparecer, não é para se exibir. Deus nos deu uma ferramenta séria para trabalhar na sua igreja, no seu corpo, para a edificação do corpo de Cristo e implantação do reino de Deus na terra. Essa ferramenta dada por Deus é algo com a qual nós devemos ter a maior seriedade possível ao tratar com ela. Tem muitos cristãos que sofrem porque estão brincando com os dons. Olha só, em 1 Coríntios capítulo 11, um capítulo antes de Paulo iniciar a explicação sobre a questão dos dons, que fica no capítulo 12, Paulo está falando da Santa Ceia e de como os irmãos devem interagir e ter comunhão uns com os outros. E Paulo deixa uma coisa muito séria ali, bem clara, que há muitos que por não discernirem o corpo, acabam tomando a Santa Ceia do Senhor para a sua própria condenação. E logo em seguida, no capítulo seguinte, ele entra falando no capítulo 12, 13 e 14 sobre os dons. E quando ele fala que aqueles que não discernem o corpo fazem para a sua condenação, ele está dizendo ali que essas pessoas não entenderam que aquilo que receberam de Deus tem o propósito de abençoar o corpo de Cristo através de abençoar as outras pessoas, os outros cristãos. Então não abençoar, não usar o seu dom da forma correta, não usar aquilo que Deus lhe deu da forma adequada dentro do corpo de Cristo, não discernir o corpo de Cristo, não entender o que é a igreja, qual o papel da igreja, qual o seu papel na igreja, não entender, não discernir isto e ainda assim participar da ceia do Senhor pode ser motivo de condenação, de acordo com Paulo. Outra coisa muito interessante que Paulo nos deixa, logo no início, quando ele começa o ensino dos dons no livro de Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 1, eu vou ler aqui para vocês, ele diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, ou sobre os dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu não quero que vocês desconheçam. Eu não quero que vocês fiquem sem saber do que se trata. Eu não quero, o apóstolo Paulo está dizendo, que vocês ignorem do que se trata os dons espirituais. Eu não quero que vocês permaneçam no desconhecimento. Porque lá em Oséias já havia falado, o profeta já havia falado, o meu povo
perece porque lhe falta o conhecimento. E Paulo está dizendo, olha, esse é um assunto muito sério para que eu não vos ensine. É um assunto muito sério para que eu não vos diga do que se trata, como é que funciona. E o assunto dos dons em 1 Coríntios capítulo 12 é uma sequência do assunto da Santa Ceia. E ele tem uma importância tremenda. Porque Paulo está ensinando a igreja a ser igreja. Em muitos lugares ao longo da história, a igreja esqueceu como é ser igreja. As pessoas estão confundindo ser igreja com ser um grupo de reunião social de fim de semana. As pessoas estão confundindo, achando que ser igreja é um local onde eu vou para espairecer a cabeça e para poder ali, sei lá, esquecer dos meus problemas da minha semana, do meu trabalho, da minha vida. As pessoas estão pensando que ser igreja é um local onde eu vou para ficar pedindo para Deus me dar o que eu quero. As pessoas estão esquecendo e confundindo o que é ser igreja. E Paulo ensina no capítulo 11 de 1 Coríntios sobre a comunhão na igreja, mas ele logo em seguida informa e dá um vasto ensinamento sobre os dons, porque é uma consequência direta da causa daqueles irmãos em Coríntios estarem esquecendo o que era ser igreja. O mau uso dos dons era uma das principais causas de que aquele povo não sabia ser igreja, e hoje em dia, ainda por não discernir o corpo, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, há muitos fracos, há muitos que dormem, há muitos que estão doentes espiritualmente, porque não está sendo discernido corretamente como que se faz para usar e participar e contribuir com os seus dons na casa de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, na família de Deus. O desconhecimento e o uso incorreto desta questão está causando até hoje, como Paulo falava e alertava os Coríntios capítulo 11, está causando muitos que dormem, muitos fracos, muitos doentes na igreja. A fraqueza espiritual, a fraqueza de caráter, a fraqueza moral na igreja, porque um dos motivos é o não conhecimento da forma correta de se usar e de se fazer e de se contribuir na casa de Deus com o seu dom. Paulo cita dons em Coríntios, Romanos e Efésios. Pedro ainda faz uma citação de dons na sua primeira carta. Há muitos tipos de dons. Há dons que são orientados para a igreja implantar o reino de Deus, por exemplo. Dons de evangelismo, quando as pessoas são levadas a ir para fora, alcançar aqueles que estão perdidos, sem uma palavra, sem o evangelho, e trazê-los para dentro da família de Deus. Há dons que são usados dentro da igreja para edificar e fortalecer os que são já servos de Deus, como dom de mestre, dom de ensino, para fortalecer o conhecimento, o ensino da palavra de Deus, a prática, não apenas o conhecimento intelectual, mas o conhecimento que faz as pessoas, através do seu coração, gerarem prática de atitudes com aquilo que aprendem da palavra de Deus. Há muitos tipos de dons, mas todos eles, em todas as listas, dessas 4 listas que são apresentadas na Bíblia, sempre tem como componente central, no sentido de como a espinha dorsal que faz justificar o uso dos dons, o amor. Em 1 Coríntios, Paulo começa o ensino dos dons no capítulo 12. No capítulo 13, aparentemente, ele faz um intervalo do ensino de dons para falar sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13 é o capítulo áureo da Bíblia no assunto quando se trata de amor. E logo no capítulo 14, Paulo retoma o assunto dos dons. Mas não é que ele deu uma pausa. O amor é o motivo de ser dos dons. E Paulo, nesse capítulo, é explícito quanto a isso. Eu vou ler um trecho para você. Leia na sua Bíblia também. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, aqui são dons. Se eu não tiver amor, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, está citando outro dom, e conhecesse mistérios e toda a ciência, são outros dons citados. E ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha só,
Tem gente que acha que ser igreja é fazer obra social, e isso é importante sim, mas qual que é o motivo de se fazer? Mas qual que é o motivo de se fazer? Qual a motivação interna de quem faz obra social, de quem ajuda a alimentar quem está faminto? É realmente o amor? Ou será que a pessoa talvez se julgue superior com aquele que está ali na rua, que está vulnerável? Será que alguém faz para aparecer? Ficar postando foto também? Será que o motivo pelo qual se faz uma obra, alimentar alguém, é com medo de voltar em outra vida reencarnado de uma forma pior? Paulo deixa muito claro aqui em 1 Coríntios 13 que a motivação por trás do uso dos dons é mais importante do que o dom em si. E eu só posso utilizar os dons para abençoar meu próximo se no fundo do coração eu faço com amor, em amor. Vou continuar lendo aqui. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Um dos objetivos do dom feito em amor é querer o bem do meu próximo, é buscar o interesse, a necessidade e o preenchimento, a edificação do meu próximo. Paulo deixa claro que os dons sem amor de nada valem. Os dons são para serem usados em benefício do meu próximo, com profundo interesse de abençoar, edificar e fortalecer. Abençoar uns aos outros. E se tudo isso é tão importante assim, nós deveríamos procurar aprender, procurar nos aprofundar, procurar entender mais. Senhor, meu Deus, qual foi o dom que o Senhor me deu? Tantos cristãos por aí não sabem qual é o seu dom. Eu pergunto uma coisa para você, se você na sua empresa que você trabalha, imagina uma empresa aí, talvez a sua empresa seja pequena ou grande, não sei, mas imagina uma empresa de uns 30 ou 50 funcionários ou mais. Se 70% dos funcionários não soubessem qual é a função deles, o que eles estão fazendo ali, você acha que a empresa iria para frente? Mas na casa de Deus, muitas vezes, muitos cristãos não sabem o dom que têm. E às vezes sabem, mas não sabem como usar, não sabem o que fazer com ele. Como é que fica a igreja do Senhor Jesus se as pessoas não souberem qual foi a ferramenta que Deus lhes deu para abençoar e edificar a própria igreja e edificar e levar o evangelho ao mundo, aos perdidos? Como é que fica a igreja se as pessoas não souberem como fazer? Será que numa igreja, será que na igreja como um todo ao redor do mundo, se só os pastores fizerem, vai dar certo? Vai ser suficiente? Será que Deus não escolheu a todos para fazerem a obra? E todos devem buscar entender, compreender e saber o dom que Deus lhe deu para fazer aquilo que Deus lhe chamou? Porque quem enterrar o seu dom vai ser cobrado. Quem não utilizar o seu dom vai ter que se ver com Deus. É importante entendermos, é importante sabermos, é importante aprendermos. Na Bíblia, além de 1 Coríntios, que ali no capítulo 12, 13 e 14 fala dos dons, sendo que o amor no capítulo 13 mostra que a importância dos dons só se dá quando é feito em amor. O amor é o motivo, é a razão de ser do uso e da existência dos dons. Lá em Romanos capítulo 12 e versículos de 6 a 8 também fala dos dons. Mas logo em seguida, nos versículos de 9 a 21, fala do amor. O amor é sempre o motivo em todas as citações bíblicas do uso e da necessidade da existência dos dons. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, nos versículos de 8 a 11, também fala dos dons. E no versículo 8, fala do amor. Em Efésios, capítulo 4 também, nos versículos de 8 a 12, fala dos dons. E nos versículos 15 e 16, fala do amor. Em todos os momentos, a Bíblia deixa claro que para utilizar os dons é necessário entender, mas praticá-lo em amor. Eu quero te convidar a conhecer mais sobre os dons. Primeiro, lendo esses textos bíblicos que eu citei. Vou deixar todos descritos aí no vídeo. E depois, aprofundando-se mais. Aprofundando-se mais no conhecimento dos dons, na busca dos dons. Procure o nosso livro sobre dons espirituais, onde esse ensinamento é mais abrangente. Busque na Bíblia, busque em oração.
Busque a Deus em oração para saber qual o seu dom, o que Deus quer de você, o que Deus pede para você, o que Deus ordena de você. E eu tenho certeza que você poderá ser abençoado em ser uma bênção para os outros e fortalecerá o local onde você coopera, onde você congrega, onde você convive. Se você tiver consciência, entendimento e agir em prol da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo, com os dons que Ele mesmo te deu, para que você seja uma bênção. Deus te abençoe. Até a próxima.